Esta conversa foi gravada no Chefs Agency Studio, um espaço multidisciplinar em Belém, disponível para jantares, formações, workshops e eventos. Obrigada por se juntarem a nós neste projeto e permitirem que gravemos num espaço tão giro. Olá a todos, espero que estejam bem. Muito obrigada por continuarem desse lado. Tenho uma convidada comigo muito especial que vai falar sobre um tema muito importante e que precisa de estar também em cima da mesa. Vários temas, mas pelo menos aqui onde nos vamos centrar é no autismo. E do o que é isto, o papel de mãe de um filho que tem autismo e este amor que se dá em que cada dia é um dia e em que cada dia também tem que se estar e se faz um caminho para perceber qual é que é a melhor maneira de se estar naquilo que também que o Joaquim acertei do nome. Eu digo os nomes sempre a medo, mas num caminho de procurar sempre também aquilo em que o Joaquim quer estar e se sente feliz quando está, porque é um caminho exigente, que parece fácil, porque existem mães e pais como a Joana, com uma dedicação e um amor enorme para que este caminho seja feito com muito amor e felicidade, porque há felicidade no autismo e por isso tenho a certeza que vai ser uma conversa ótima. Obrigada, Joana. Obrigada, Titas, pelo convite. Pelo convite, por estares aqui, porque de facto, olha, é um tema, é a estreia de trazer e ter a sorte de ter alguém a falar sobre o autismo, pelo menos enquanto mãe. Enquanto mãe, a falar em nome de alguém que, por enquanto, ainda não pode falar. Portanto, um bocadinho também aqui a tentar dar a voz a outras mães, mas sobretudo dar a voz de alguém que ainda não pode contar a sua história. Isso mesmo. Obrigada. Vamos a isto. E como começamos sempre, Joana, como é que foi a tua infância, a tua adolescência? Fala-nos um bocadinho de ti. Então, eu acho que aí não há assim grandes histórias para contar. Uma infância feliz, serena, um irmão bastante mais velho, tem mais 11 anos que eu, o meu irmão, portanto quase que dois pais e uma mãe, e sempre um caminho a passar por escolas diferentes amigos. Hoje em dia ainda tenho amizades de primeira escola, da segunda, da terceira, foi-se construindo. Tive também o privilégio de poder viajar bastante enquanto pequena. Eu acho que isso também me abriu alguns horizontes e talvez são aquelas pequenas coisas que nos ficam. Será que foi isso que fez com que acabei por depois viver alguns anos fora, depois de terminar o meu curso e de ser sempre muito destemida em gostar de viajar, em estar fora, de voltar, ir, mudar de sítio. Isso sempre foi alguma coisa que foi fácil, mas talvez também tenha tido alguma coisa a ver com, desde pequena, ter sido exposta a viagens, e isso foi muito importante e marcou-me bastante a minha infância, porque não era assim tão comum viajar-se. E depois acabei por fazer um curso em Direito. Acabei por nunca exercer esse curso, mas eu costumo sempre dizer, fazia tudo outra vez. Deu-me uma base ótima para conseguir-me sempre pôr no reverso da medalha, nos dois lados da história, e a aprender a comunicar, a escolher o que é que se comunica, a escolher aquilo que é forte comunicar, a escolher aquilo que devemos defender, e filtrar um bocadinho o caminho. E portanto foi por aí que segui até aos meus 25. E sendo a filha mais nova, com uma diferença de 11 anos, era fácil desbravar caminho, porque às vezes o que acontece é que quando há uma diferença muito grande, os pais e o segundo pai, o irmão mais velho, acabam por proteger mais, ou por, no teu caso, isso aconteceu ou não? Não, sim, aconteceu. Acho que um clichê foi vivido. Eu lembro-me de um episódio, não sei, devia ter uns
14, 15 anos, quando se quer começar a sair. E eu lembro-me que o meu pai me tinha dado uma hora de voltar com as minhas amigas, não sei, devia ser 1 da manhã ou 2 da manhã. E o meu irmão conseguiu, e eu fui lá, ai, oh mano, mas podias-me ir tu lá buscar e podias dar uma ajuda. Ele ainda conseguiu tirar 2 horas àquilo que tinha sido a autorização inicial. Portanto, houve isso sempre, e ainda hoje é como uma referência para mim e para a minha vida, e portanto tudo o que eu faça que realmente seja maior, mais relevante, uma nova posição, um novo desafio, alguma coisa realmente grande da nossa vida, falamos sempre. O meu irmão, a minha cunhada, somos muito próximos, e é uma referência, são realmente mais velhos e estão na minha vida desde sempre, portanto... Eu vou tocar aqui na tua parte profissional, porque é importante até também depois, enquanto o teu papel em casa e de mãe, porque profissionalmente tens muito sucesso. O que me disseram foi sorte de quem tem a Joana num projeto, porque onde a Joana está, tudo cresce, e cresce rápido e bem. Porque gostas de levar as coisas para a frente e fazes acontecer. Sempre foi assim? Bom, eu espero que além de sempre ser assim, que continue assim, porque eu muito recentemente abracei um novo projeto, portanto, portanto eu espero que eu consiga realmente estar à altura dessa expectativa, e obrigada. Mas sim, eu tenho tido muita sorte. Acho que se calhar numa fase mais inicial da minha carreira, sorte. Hoje em dia já consigo escolher os projetos que abraço, e escolher bons projetos também passa muito por escolher as pessoas com quem gostamos e com quem queremos trabalhar. E portanto, quando isso está lá, quando eu acredito no projeto e quando gosto das pessoas com quem estou a trabalhar, sim, sem dúvida. Dedico-me imenso e adoro e levo para a frente, e adoro trabalhar. É uma coisa que me dá muita energia. E isso também, na vida do Joaquim também é uma realidade, e tem importância. Eu já tive momentos da minha vida em que me dediquei 100% ao Joaquim, e achei que fazia falta, e achei que era um momento em que eu tenho que estar mais presente, transições de escolas, alterações de humor, e quando é preciso, mas por outro lado, quando eu também tenho a minha vida, quando tenho a minha realização profissional, quando tenho a minha dinâmica, também tenho outra energia, e trago outra energia e outra frescura também para ser mãe. Portanto, faz falta, obviamente, que também trago mais cansaço, mais irritabilidade, mais horários, e ter um tempo ilimitado é ótimo, mas as duas coisas, e especialmente em momentos específicos, são muito importantes de equilibrar e de perceber quando é que a mãe do Joaquim precisa também de ser Joana, mas também quando é que o Joaquim precisa de uma mãe a 100%. E ir fazendo esse equilíbrio e essa gestão, e até agora também tem sido, por muita sorte minha, por privilégio, pelos meus pais também me ajudarem, pelo meu marido também apoiar, e conseguirmos uma dinâmica em que às vezes eu estou a 100, a 200, a 300% em casa se for preciso, e outras vezes passa-se um bocadinho ao contrário. Porque és cuidadora, e não é só com o Joaquim, mesmo com o teu marido. Disseram é que até podem ter discutido, mas a Joana faz o jantar e diz: pronto, tens aqui o jantar, gente, discutimos, mas não vais ficar sem jantar, e que tens feitio, tens feitio, mas depois gostas e cuidas muito dos teus, aqueles que são mesmo teus. Mesmo antes do Joaquim já era importante para ti cuidar, já era uma coisa que gostavas? Sim. Gosto desse exemplo do jantar, não sei com quem é que andaste a falar. Gosto desse exemplo do jantar, é uma das coisas que eu gosto, é uma das formas que eu cuido. Eu gosto de receber amigos, gosto de os ter a jantar, mas gosto de os receber bem, com tempo, com dedicação, com uma refeição, com vários momentos, gosto de fazer uma experiência, de estarmos à mesa, de estarmos juntos,
e gosto de cuidar e sou sempre um bocadinho perfeccionista, gosto que as coisas estejam todas o melhor possível que eu consiga naquele momento. Ou seja, puxo sempre bastante por mim e é uma forma que eu tenho de dar. Eu não sou às vezes, se calhar, a pessoa mais emocional, porque estou demasiado às vezes em mim, nas organizações, naquilo que é preciso, nas antecipações. Eu estou sempre um bocadinho com a cabeça a mil, mas a minha forma também de dizer gosto, estou, faço, e não é só pelo Joaquim, é também dos mais próximos em termos de amigos, família, pais, irmãos, sobrinhos. Quando há um momento que é para eles e eu tento ao máximo, seja um aniversário, seja fez 18 anos ou é um aniversário de casamento, ou é algo, às vezes há momentos especiais, específicos em que eu tento dedicar-me a 100% a essa pessoa. É a tua forma de os abraçar. Sim, Porque já percebi que também não deves ser assim uma pessoa de muitos abraços, ou és? com o Joaquim tornei-me mais, sim, tornei-me mais. Hoje em dia até sou bastante, até percebi que esse toque faz falta. E portanto hoje em dia mais facilmente, mas imagina, eu vivi bastantes anos no Médio Oriente, onde o toque e a cultura do toque também é necessário ter alguma precaução com ele, portanto não sei se trouxe um bocadinho disso em idade adulta, não é? Naqueles primeiros anos dos 20 aos 35, não te vou dizer que abraçava muito ou que me aproximava muito. E hoje em dia sou bastante mais próxima. Também não sei se de voltar a estar em Portugal e de ver os portugueses a fazer tanto isso, ou se também pelo convívio com o Joaquim, que é uma criança que precisa, que gosta imenso de toque. Se calhar vamos já ao Joaquim. Casaram, ficaram à espera de bebê. Sim. E veio um bebê muito chorão, muito chorão, muito chorão. Eu tive uma gravidez santa, não houve livro daqueles que se lê, que as amigas passam de umas para as outras, que não tenha aparecido lá em casa e que eu não tenha lido conta a conta. Não estava a trabalhar nessa altura, dediquei-me o tempo inteiro a voltar para Portugal, a preparar a casa, o quartinho, ler os livros todos, saber aquilo tudo. Achava eu que sabia tudo. E portanto, aquilo depois não é? O Joaquim nasceu e foi uma alegria imensa para toda a gente na família. Os meus sobrinhos, o mais novo, a diferença eram 10, 11 anos, portanto há 11 anos não havia um bebê na família, foi assim uma celebração enorme. E de repente era tudo um bocadinho difícil e as coisas parecia que não saíam e que não fluíam, como eu já não fui uma mãe super nova. Eu tive o Joaquim com 35 anos e, portanto, já tinha visto as minhas melhores amigas serem mães, algumas delas já do segundo filho nessa altura, e parecia que eram super mulheres ao pé de mim, porque as coisas, tudo funcionava, mas como é que é possível? Eu não estou a conseguir fazer nada do que eu via as outras pessoas fazer. E isso deu-me uma grande frustração no início, e acho que também havia uma certa percepção de que era muita ansiedade minha, lá está, do meu feitio de controlar tudo, de tentar organizar tudo, de antecipar tudo e de alguma maneira poder estar a não deixar que fluísse de uma maneira mais orgânica. Mas não era só isso. E havia qualquer coisa lá dentro que me dizia, não é só isso, não é, isso é ansiedade porque é o primeiro filho e tiveste imenso tempo e tiveste só a pensar nisso e agora não estás a deixar as coisas acontecer da maneira mais orgânica. E havia qualquer coisa que me dizia que não pode ser, porque realmente o Joaquim, então, o primeiro ano, ele tinha muito mal-estar em termos de gástricos, portanto tinha muitas cólicas, muita dificuldade de alimentação. Ele, aliás, não comeu sólidos até aos 5, 6 anos de idade e, portanto, em recém-nascido nem conseguia sequer engolir, era muito difícil alimentá-lo, mas não havia ninguém que me explicasse que havia alguma razão. Eu tentava quase que encontrar uma razão fisiológica, não é? Mas há alguma coisa que me esteja a falhar, alguma má formação e, portanto,
O sono também era outro problema. Eu não dormia mais do que 1 hora seguida, quer dizer, isto durante meses a fio. Eu acho que a primeira vez que dormi uma noite seguida terá sido com 5, 6 anos, não é? Portanto, tudo o que leva se calhar uns meses ou vá 2, 3 anos a construir, com o Joaquim leva sempre tudo muito mais tempo, a conseguir encontrar um caminho e começar a estabilizar todas aquelas coisas que nós temos como adquiridas em certas fases e em certos momentos da vida. E, portanto, aqueles livros que nos vêm para lá a casa têm lá, normalmente, umas métricas que me estavam sempre a escapar. E em que fui devagarinho à procura de soluções e fui abrindo portas e muitas delas não eram as portas certas e, portanto, volta-se a fechar a porta e volta-se para a frustração e vai-se tentar abrir outra porta e, portanto, desde médicos específicos para o sono do bebê, a planos de nutrição, sei lá, tudo o que tu possas imaginar, nós tentámos e fizemos. E continuamos a fazer, mas realmente a fase inicial foi muito difícil porque nada te diz, não há nada, não há um exame de sangue, não é? Fazem tantos exames ao bebê, não é? Aqueles de tudo, do pezinho, todas aquelas coisas e tudo indicava que era um bebê perfeitamente saudável e portanto que não havia nada a não ser a forma como nós estávamos a interagir que podia estar a gerar aquele distúrbio todo. E, portanto, só a partir dos 18 mesitos é que nós nos começamos a perceber que tínhamos realmente algo mais em mãos. E isto coincidiu mais ou menos quando o Joaquim começou a ir para a escola e eu aí, não é porque é o meu primeiro filho, eu aí finalmente começo a ter uma referência de um ponto de comparação, que até aí eu não tinha, não é? Em termos de desenvolvimento cognitivo, eu tentava fazer isso em casa e tive a sorte de poder acompanhá-lo até bastante tarde em casa, mas só na escola e na creche é que nós nos começamos a perceber que as outras crianças, relativamente da mesma idade, com meses de diferença, têm outra interação, começam a brincar com brinquedos, começam se calhar a olhar para pares, respondem ao nome. O Joaquim com 18 anos não virava sequer a cabeça quando se chamava o nome. E aí, em simultâneo também com o pediatra, percebemos que havia alguma coisa. Pronto, e aí começa o turbilhão, não é? Começa que nos leva e em que nós tentamos só sair como se fosse alguma coisa de que se pode escolher uma saída, não é? Eu acho que nessa fase inicial há essa sensação de não, espera lá que eu estou aqui a ser arrastada por uma coisa, mas eu não espera aí que eu vou tentar sair, porque ainda achamos que há uma saída. Não, isto é uma coisa passageira, isto vai passar já, nós vamos arranjar já a melhor terapia, a melhor solução, isto vai tudo passar. De certeza que foi um atraso, vai correr tudo bem, vamos acertar o passo. Há tanto tempo pela frente. E eu acho que essa esperança e essa negação fazem muita falta também no início, porque é um processo que não dá para levar escoval de gelo de tudo, não é? Eu hoje estou tranquilíssima aqui a falar contigo e obrigada pela introdução, porque realmente há muita felicidade no autismo, não é um problema como as pessoas às vezes, mas tem autismo. Há muita felicidade. Eu hoje estou aqui serena e tranquila a falar contigo sobre o tema, mas se me dissessem há 7 anos atrás, ou há 8, que olha, vão passar 8 anos e o teu filho vai à mesma não dizer uma palavra, não chamar o teu nome, não dizer mamãe gosto de ti, eu não sei, eu acho que caía para o chão sem forças para me levantar. Não sei se aguentava isso nessa altura. Essa altura era uma altura em que eu estava cheia de... Está bem, se não for quando tiver 1 ano, ok, tem 1 ano e meio, está pronto, vai falar aos 2. Pronto, vai falar aos 3. Depois tens sempre alguém que conhece alguém que falou aos 4. Mas depois ele fez 4 e não falava. Mas alguém conhece alguém que falou aos 5.
E se me tivessem dito nessa altura que toda essa esperança que tu vais alimentando para ir guiando o teu dia a dia, se me tirasse o tapete nessa altura eu não aguentava. Portanto, eu acho que há um caminho que se tem que fazer. E eu não sei o que vai ser o Joaquim adulto com 25 anos, mas tenho a certeza que vai ser bestial, que vai ainda dar muitas alegrias aos pais, aos tios, aos primos, aos avós, porque tem dado muitas alegrias e acima de tudo o que dá é realmente quase que toca de outra maneira, tem uma profundidade, tem uma capacidade de arrastar, que é realmente rara e que é especial e que, por um lado, é difícil, sim, mas também é um privilégio, porque nos obriga realmente a ver certas coisas de uma maneira completamente nova, completamente diferente, e muda, obviamente, os pais de uma maneira mais próxima, mas a todos os que estão próximos muda, porque põe muita coisa em perspectiva, questiona muita coisa e há uma espontaneidade, uma verdade, há certas coisas que nós não conseguimos imaginar, não conseguimos controlar e que surgem e que te desarmam por completo de tão espontâneo, de tão único, de tão puro que é. E isso realmente é muito especial, mas só com algum tempo, com alguma serenidade, com algum pragmatismo, com algum conhecimento e com alguns baldes de gelo é que tu depois também consegues começar a desfrutar e a tirar o bom. E nesse caminho, desde o primeiro balde de gelo, não é? Até ao dia de hoje em que estás uma Joana em que com muita maturidade e amor e a perceberes e a quase que a dar graças por teres esta pureza tão grande no Joaquim, que tão puro que é também dar coisas tão puras que quem recebe também tem que ficar muito melhor. E muito melhor quando eu digo é numa dimensão que eu se calhar ticas nem recebo nada tão puro, porque não tenho um Joaquim na minha vida. Mas desde o ponto em que estás hoje até ao dia em que primeiro balde de gelo, o Joaquim tem autismo e como nós falávamos em off, quando conhecemos uma criança com autismo, conhecemos a criança, não conhecemos o autismo, porque cada criança com autismo há de ter a sua forma de se expressar e as suas características. Aqui neste momento, Joana, como é que foi, onde é que te agarraste? Estou a viajar para a Joana mais insegura na altura e mãe pela primeira vez e com tantas expectativas e tu estavas a dizer que durante esse ano e tal, 18 meses, procuravam terapias e soluções com a consequência, se calhar, de alguma coisa que vocês é que estavam a fazer mal, porque também sentiam aquele peso de querer fazer melhor. O que é que nós, enquanto pais, podemos mudar? Porque há qualquer coisa que estamos a fazer de tão errado, que ele não dorme, que ele não faz isto, e de repente o peso final não é vosso, não é nada que vocês tiveram a fazer mal, e que acredito não deve ter sido fácil, enquanto mãe, perceber o que é que está aqui tão errado que eu não consigo mudar, mas que não dorme, e de repente perceberes, há aqui isto, há o autismo, eu não pedi, como tu dizias, não é isto que eu quero, não era isto que vinha na receita, não foi isto que eu pedi, mas agora tenho isto. Como é que são estes passos para quem possa estar nessa fase? Como é que foram? Não é como é que são, mas como é que na vossa experiência, como é que foi esse caminho? Para nós, eu acho que não foi agora está aqui e temos que lidar com isto. Eu acho que foi sempre
ou na fase inicial foi alguma coisa que se estava, ou a sensação é que havia alguma coisa que se estava a aproximar e que nós conseguíamos, e que ia ficar tudo bem, que nós íamos resolver e que ia ficar tudo typical, que íamos conseguir ultrapassar essa situação. E, portanto, o está aqui acaba por ser construído gradualmente. Eu acho que a fase inicial e o medo inicial tem muito, é uma angústia que é um bocadinho misturada, se calhar, com culpa, de acharmos que se calhar até foi na gravidez, o que é que eu fiz na alimentação, não tomei as vitaminas certas, os suplementos, se calhar foram, ou foi a mais ou foi a menos, ou portanto procuras muito o que é que foi o parto, mas não, foi porque já fui uma mãe com 35 anos, porque é que eu não fui mãe aos 28, portanto, há ali uma parte inicial de angústia e de peso em termos de culpa de porque é que isto aconteceu, não é? Um bocadinho olhar para trás, para o passado, o que é que eu podia ter feito que não fiz. E depois eu acho que a pessoa começa a perceber que não se pode agarrar a isso se quiser alguma coisa realmente palpável e ter que agarrar alguma ordem na vida e conseguir andar para a frente e poder dar e receber e ter essa relação recíproca e ter esta criança a receber porque precisa de receber, mas também a ser capaz de dar e não ficar a ser o problema da família. Portanto, não vestir, não colocar este rótulo. Passamos para a segunda fase, em que é aquele contrarrelógio dos primeiros anos do neurodesenvolvimento e de que é um tudo ou nada e agora é que vai ser, e portanto os saltos cognitivos têm que ser agora. E esses anos, para mim, foram mais penosos, foram mais difíceis, porque são anos em que realmente a pessoa está à espera que aconteça muita coisa e que sistematicamente e cada vez mais, quando os miúdos começam a crescer, há ali uns anos em que um dia, e eu tenho uma sobrinha que tem 1 mês de diferença do Joaquim e que era muito próxima, passávamos muito tempo próximos, e cada semana que a Amália aparecia cá em casa sabia mais 10 palavras, mais vocabulário, já fazia uma piada, quer dizer, e o Joaquim continuava, ou seja, cada mês pareciam anos, luz de desenvolvimento em que se vê as outras crianças e em que se vê que o nosso filho a estagnar ou a evoluir muito mais devagar. E, portanto, essa fase inicial em que ainda comparamos com outras crianças, em que ainda vamos todos os dias à escola e começam a vir as prendinhas do dia da mãe, dia do pai, e as coisas não são as mesmas, essa fase em que ainda há muita expectativa e ainda se constrói muito um ideal do que é que vai acontecer, eu acho que essa fase é mais difícil, honestamente. Ou para mim foi, porque eu coloquei, idealizei determinadas coisas a acontecer e que depois a vida voltou-me a mostrar que eu não controlo tudo o que eu acho que controlo e que consigo pôr e dispor. A vida ensina-me, e o Joaquim na minha vida ensinou-me acima de tudo isso mesmo, esse não podemos controlar tudo, por mais que uma pessoa tente ser organizada, antecipada, informada, não podemos controlar tudo. E, portanto, esses meses e essa ansiedade, aquele tic-tac, aquele relógio do enquanto é pequenino, enquanto tem 3, 4 anos, é que vai conseguir começar a falar, é que vai conseguir dar o salto cognitivo, às vezes basta qualquer coisa, aquela pressão contínua de tentar meter terapia de manhã, à tarde, ao fim do dia, os anos do Covid, depois ainda acrescentar a tudo isto naquela fase mesmo em que era super importante para ele estar exposto socialmente, ter a escola, ter as rotinas, ter as terapias, aquilo tudo, puxar a ficha a tudo isso, foram realmente anos com muita ansiedade e em que nós estávamos a começar a perceber que estávamos dentro de uma máquina de lavar, em que aquilo continuava a estar ali um problema e que não estávamos a avançar como nós queríamos, como nós pensávamos, mas que nós estávamos a fazer tudo. A escola, as terapias, o cão, o periquito, o canário, no neuropediatra às vezes brincava comigo, Joana, só falta um golfinho amestrado, o que é que vai inventar agora? Portanto,
tudo, as gotas probióticas, a alimentação, o plano com a nutricionista especialista em autismo, portanto, tudo isso, e as coisas não se desenvolviam à velocidade que eu decidi que era a velocidade certa. Pronto, mas mais uma vez, não tinha que ser eu a dizer que velocidade é que era. E portanto, o Joaquim vai fazer 9 anos e eu acho que há pouco tempo, se calhar até este último ano que tive, que me dediquei ao Joaquim a 100% e que tive com o Joaquim, é que realmente essa ansiedade está já um bocadinho ultrapassada. Não te vou dizer que não tenho sempre 10 carrinhos no telemóvel abertos com gotas para o detox da vacina e mais não sei o quê, tipo tudo o que inventam, portanto o algoritmo manda tudo o que tu podes imaginar e eu caio em todas, experimento tudo e vai tudo lá para casa e portanto isso tenho sempre, é meu, mas temos como casal, como pais do Joaquim, como família, hoje em dia uma muito maior serenidade, mas porque acima de tudo também há uma coisa muito importante que é, devagarinho as peças foram encaixando no sítio e o Joaquim, de facto, e apesar de tudo, é um miúdo super feliz, o Joaquim está sempre a rir, é um bem disposto, acorda às gargalhadas, às vezes é um filme para adormecer porque está às gargalhadas e está-se a meter contigo e a querer brincadeira e tem imensa energia, e isso é tudo, isso para uma mãe é uma mãe super realizada. Onde é que depois sobra a ansiedade? Onde é que sobra a preocupação? No futuro, não é? Não é no futuro, nem hoje, nem amanhã, se Deus quiser e continuarmos a poder dar esta vida ao Joaquim e termos saúde e poder proporcionar a rotina que hoje o faz feliz, o que me preocupa é, nem eu nem o André somos eternos, não é? E isso é o que ainda em dias piores me custa pôr a cabeça na almofada às vezes e estou ali, dou a pensar e depois e como é que é? E, ora bem, vamos lá fazer contas outra vez, portanto, quando ele tiver 65 eu também, portanto eu faço muito isto. Mas devagarinho também há um plano e nós vamos construindo a nossa vida e vamos vivendo o nosso dia-a-dia, como todas as famílias, não é? A pensar já nas férias em agosto, vamos para onde e fazer o quê, não é? Estamos sempre a planear a vida normal, mas depois também temos um master plan, vamos assim dizer, em que planeamos o futuro, em que pensamos a longo prazo, em que temos um projeto de uma casa que vamos querer reconstruir para o Joaquim viver connosco, até ser possível e continuar lá a ser muito feliz e ter tudo o que precisa e ser toda pensada para um adulto com as necessidades que ele eventualmente terá e tudo isso, lá está, com o meu feitio de antecipar, de preparar, eu hoje, com ele com 8, 9 aninhos, eu penso no que é que vão ser as necessidades do Joaquim com 50, com 60. Isso preocupa-me e hoje tenho energia e tenho vontade e portanto são planos e são coisas que eu quero começar a desenvolver muito cedo na nossa vida. E que os teres também ao mesmo tempo é uma forma de acalmar essa ansiedade. Sim, sem dúvida. E em vez de esconderes o elefante que está na sala, não, procuras então, a solução. Exatamente. Então, espera, se isto vai ser um problema e me está a desgastar completamente, então como é que eu posso antecipar e resolver este problema? Pronto, então, ponto 1, eu não vou ser eterna, não é? Pronto, então como é que vamos superar isso? E houve momentos em que eu nem sequer conseguia conceber, pensar, era um mal-estar, uma agonia só de pensar nisso. Mas devagarinho
dia após dia a pessoa consegue pensar mais e encontrar respostas que nos dão conforto. Ok, então vou por aqui, então vou construir nesta. E depois partilho com o André. E depois ele também, normalmente, nessas coisas grandes, é muito com pincha. E, portanto, conseguimos mesmo, ok, boa ideia, vamos fazer. E leva muito tempo e são passinhos pequenos, mas nós conseguimos já perceber o que vai ser a nossa história e a construção que queremos fazer para ele. E isso ajuda, assim, a acalmar aquele... E há bocado estavas a dizer que o Joaquim com 8 anos é uma criança feliz. Qual é que é o caminho? E eu acho que aqui tem que existir da vossa parte uma sensualidade e um amor fora de série para perceber no miúdo, porque o Joaquim não verbaliza aquilo que lhe faz feliz. Ou seja, vocês têm a semana do Joaquim e já sabem o que é que ele gosta mais e tentam fazer o que ele quer para estar feliz. Nem sei o Pois quem dera a muitos e a todos nós estarmos sempre a fazer o que nos deixa feliz, mas isto também é um processo de tentativa e erro até vocês conseguirem perceber aqui ele está bem e gosta. Sim. Esta é a expressão que indica que ele está feliz, ele gosta, esta já não. É um caminho. É um caminho, é um caminho. E sobretudo porque a maior parte das coisas, 90% das coisas que tentamos, a primeira vez, eu às vezes quando é uma aula de alguma coisa, eu às vezes vou quase que a consolar o professor ou o terapeuta antes, a dizer, olha, isto vai correr muito mal, mas é mesmo assim, a primeira vez corre sempre muito mal, e a segunda corre péssimo, pronto. Depois daí a terceira ou a quarta vez é que eu consigo realmente perceber se isto tem pernas para andar ou não. E há coisas que correram, lá está, muito mal as primeiras vezes e que hoje em dia dão um gozo bestial ao Joaquim e que nós fomos um bocadinho teimosos, mas que essa teimosia, ultrapassadas as questões mais sensoriais e sobretudo o Joaquim não conseguir perceber o que é que vai acontecer a seguir, e quando ele não sabe muito bem o que é que vai acontecer a seguir, está desconfortável, já não consegue receber comunicação, já não consegue, aquilo entra ali num loop. Mas, portanto, essa tentativa e erro é quase que fazer um erro e depois então aí tirar ilações. O Joaquim tem uma ligação espetacular com a água. Não sai a mim, aí sai ao pai, e realmente tem, desde pequeno, por acaso foi uma das coisas que nós nem sabíamos que o Joaquim tinha qualquer coisa, e o André quis sempre que ele fosse para a natação desde bebezinho, portanto desde os 3 meses que ele começou a ir para a natação, e era sempre um sítio onde ele estava muito mais sereno, muito mais calmo. E por mais exausta que eu tivesse com as noites sem dormir e com a aula de natação, nós não falhávamos, porque realmente ele ficava muito mais sereno, aquela necessidade quase do envolvimento, do peso. E ele, por exemplo, adora cobertores de peso, adora abraços, adora essa sensação de envolvimento. E a água é uma loucura, portanto é muito raro, portanto só realmente assim, em semanas em que esteja um horror é que nós não vamos ou à praia, ou à piscina de alguém, ou à natação, ou à... Quando não fazemos isso, há fins de semana em que fazemos programas de água diferentes em 3 sítios diferentes, até a piscina e a praia e a aula de natação e há inúmeras vezes no inverno que é a única pessoa dentro da água, não é? Na praia, e não interessa a que temperatura a água esteja, e ele está sempre numa felicidade e num envolvimento com a água espetacular. Espetacular. Aprendeu a nadar à sua maneira, continua a ir à aula de natação, mas não se consegue fazer muito dele. Portanto, não há futuro olímpico, não pensem nisso, porque não há regras, acima de tudo há essa
essa liberdade total de desfrutar e de usufruir do momento. E, portanto, quando realmente funciona e quando ele gosta, não é preciso uma tradutora para decifrar, percebe-se imediatamente que é realmente alguém que está no seu elemento, a água é o seu elemento. Há outras coisas onde já é preciso alguma tradução, algum cuidado de comunicação, mas há outras em que é realmente muito expressivo, muito óbvio, perceber que há uma satisfação muito, muito pura, e a água é uma coisa fantástica, mas tudo o que tenha exterior, movimento, mexer na terra, mexer em areia, correr descalço, odeio sapatos, é um mugli, baloiços, tanto movimento, vento. Joana, e tem sido fácil a sociedade aceitar o Joaquim como ele é? Isto pegando, imagina, no Mowgli, estás a dizer que adora andar descalço, adora estar na terra, adora nada à maneira dele. Ou seja, para vocês que o conhecem, é o Joaquim, é normal. Mas para os outros, é um caminho também muito grande que tem que ser feito para aceitar a diferença. Mais do que aceitar, eu gosto muito de dizer respeitar. Eu acho que há em geral aceitação e respeito. Às vezes o que eu sinto é algum receio, ou seja, às vezes a pessoa perceber, mas fica quase que com medo ou de perguntar ou de interagir, e portanto é de haver algum receio. Às vezes noto mais receio. Por não conhecerem, Sim, têm receio. sim. Mas sim, acontece. Eu também tento não expor o Joaquim em sítios que acho que vai também incomodar, não é? Por uma questão também de respeitar a parte dos outros, mas não te vou dizer que na praia às vezes passa a vida a correr atrás dele, porque se sai da água e tem frio e vê uma toalha de praia, não interessa se é a tua, se é a minha, ele vai-se deitar, vai-se deitar na primeira que tu vês estendidinha ao sol, ótima, com o ar mais fofinho, onde ele vai escolher. Ou seja, eu passo um bocadinho, ou seja, em sítios que estou mais exposta publicamente, tenho que andar a pedir desculpa, olha, desculpa, peço desculpa, pronto, e explicar e pronto. E portanto, quando posso evitar isso, evito, e tentamos estar sempre em sítios que tenham menos pessoas e que ele possa estar mais à vontade. Quando realmente é possível, não é possível fazer isso, tento que ele tenha um crachá ou alguma coisa que identifique, por exemplo, imagina num aeroporto, num avião, em algum sítio que eventualmente ele às vezes, por exemplo, num avião, dar um guincho ou bater palmas ou fazer coisas que para mim já nem noto que ele está a fazer aquilo, mas para outras pessoas às vezes podem se assustar e assustam-se. Podem se assustar com um berro, com um guincho, em certas situações que podem ser mais estressantes. Eu tento ao máximo informar quem está à volta ou ter isso identificado, e 95% das vezes eu acho que as pessoas são super compreensivas e simpáticas. Não te vou dizer que não tive às vezes um episódio ou outro mais fora do país do que dentro, também tenho isso a dizer. Mas eu acho que as pessoas às vezes se pecam quase que às vezes é em excesso de tentar ser simpáticas e ajudar, e o que eu noto é que há um bocadinho de receio que está a incomodar ou que não se pode fazer isto, ou há realmente bastante desinformação sobre o autismo, e as pessoas acabam às vezes por ter um bocadinho de receio e não saber muito bem como reagir, mais do que dizerem alguma coisa ou serem mais indelicados. Isso acho que não, quase nunca aconteceu. Pegando aqui, Joana, disseste que tiveste o último ano com o Joaquim e que vão tendo fases em que um está mais a mil, o outro está mais a mil. E quando estão os dois, é fácil arranjarem quem cuide do Joaquim? Não é fácil.
não é fácil porque requer tempo e continuidade, não é? E portanto é preciso construir uma relação, é preciso perceber um bocadinho as dinâmicas, ou seja, e isso necessita também que o próprio cuidador, a pessoa que está a ajudar, também queira fazer isso, não é? E portanto, nós temos a sorte também de ter uma pessoa que nos ajuda já desde o Joaquim tem 3 anos e que tem também laços emocionais fortes com o Joaquim e portanto isso é fundamental, é muito difícil e portanto, mas lá está, mas também tem a sua vida e não está disponível sempre e portanto trazer mais peças é complicado, não é super fácil, não é uma criança que uma pessoa possa pedir de repente a alguém que não conhece ou que aos meus pais que já estão mais velhotes estar a sobrecarregar com uma criança que é super ativa, que salta imenso, que grita imenso, portanto não, é uma logística que temos que preparar com antecedência ou fazer as coisas de outra maneira. Porque já estamos a acabar. O que é que gostavas de dizer? E passo-te a palavra a alguém que esteja neste caminho, de ser mãe e pai de uma criança, de um adulto também, com autismo. Olha, posso dizer que porque há uma coisa que me frustrou muito no início, que era haver um diagnóstico e não haver não é uma cura, mas um caminho, tipo, olha, passa-se isto e portanto agora você vai fazer assim, assim, assim e vamos por aqui e o caminho é este. Não há uma seta, tipo autismo, vira à direita, agora o caminho é por aqui. A pessoa tem mesmo que encontrar o seu próprio caminho, para ir construindo as suas próprias pecinhas para aquilo que funciona nessa família em particular. Não é só na criança que tem autismo, é na criança que tem autismo e que está numa família e que também tem pessoas com as suas dinâmicas diferentes, com as suas necessidades, com os seus feitios, com os seus bons, com os seus maus dias. E, portanto, esse caminho tem que ser um caminho em conjunto e que tem que ser construindo pecinha a pecinha, um bocadinho como dizias, às vezes com tentativa e erro, e que é muito único, e a irem fazendo os tracinhos, e às vezes apanhar umas dicas aqui e ali, mas ter sempre ciente que há um caminho único e que esse caminho é certo, certeza, se for feito de coração e de consciência de que é o melhor que estamos a fazer. Bom, obrigada, Joana. Obrigada, Ética. Vamos às últimas 3 perguntas, que agora não deves saber quais são. Vou-te apanhar de surpresa, mas qual é que foi um dos dias mais leve que tiveste, em que te sentiste leve? Não sei, isso é muito profundo, mas eu acho que Leve em que tiveste bem, estavas... tenho um bocadinho disso. Eu acho que todos os fins de semana, olha, às vezes até pode estar a chover na praia e ver o Joaquim a correr com a cadela e são pequeninos momentos, não te consigo dizer assim um dia, mas tenho esses momentos de leveza em que vejo que ele é um miúdo saudável, cheio de energia e que nos enche a casa e a vida e esses momentos são leves. Bom. E um dos dias mais pesados? O sentir-me perdida, muito, muito no início, sentir-me perdida e sentir-me culpada, sentir que era alguma coisa que era eu que não estava a fazer bem, que era eu que não era boa o suficiente para o meu filho estar bem. E portanto já estão um bocadinho lá atrás esses dias, mas tive alguns momentos assim um bocadinho mais down, mas que ultrapassei. Joana, a vida tem graça? A vida tem muita graça. E o autismo então
traz graça a sítios onde a pessoa nem nunca imaginaria que havia um sorriso ou uma gargalhada super espontânea para se dar. Obrigada. Obrigada, Ficas. Acho que é impossível não nos inspirarmos com a Joana, mas não só com a Joana. Eu estava aqui babada a ouvir a Joana, mas isto é um processo da Joana em família, em casal. E há tantas estatísticas e tantos números que quando há um filho com uma trissomia, com autismo, que 70% ou outras coisas dos casais se divorciam. E em tudo o que fui ouvindo e também com quem fui falando e ouvindo amores, muito amor, porque não é fácil juntar peças e formar aqui um bloco gigante quando de repente temos aqui uma variável que não estávamos à espera, que é o autismo e o viver o dia a dia, saberem os dois que se calhar nunca vão ouvir o Joaquim dizer o nome deles ou chamar pai e mãe, e eu acho que a conversa foi leve, porque a Joana é leve, mas tem aqui, há de ter aqui momentos difíceis, exigentes, e estou aqui de coração cheio, eu ticas, por ver que de facto são três, e são três pessoas numa família espetacular, com muito amor e um trabalho incrível, porque o Joaquim ser feliz e a Joana e o André serem felizes exige muito, e exige ir lá às perguntas difíceis e ao futuro daqui a 60 anos, e é espetacular ver que os dois juntos, agarrados um ao outro nas grandes decisões, estão sempre juntos, porque tenho a certeza que o Joaquim só pode ser um miúdo de 8 anos, muito feliz e que adora estar em casa e na praia e onde for, com a Joana e com o André. Por isso espero que se inspirem. Estou muito contente por a Joana ter vindo cá, não só pelo tema do autismo, mas pelo amor e abraço tão grande que nos deu com esta conversa. Um beijinho grande. Obrigada por terem estado connosco até aqui. Para terem acesso a conteúdos exclusivos do podcast Páginas com Graça, como quem serão os convidados e saberem com antecedência, poderem fazer-lhes perguntas, terem acesso a conteúdos extra que vamos conversar e que vamos falar aqui, poderão ser patronos. A descrição está no perfil, como poderão e como poderão sê-lo, e será sem dúvida uma mais-valia e um grande apoio para este projeto que eu acredito e que acho que os meus convidados também gostam, e que irá contar muitas histórias, e que claro que se tiver a vossa ajuda e o vosso apoio poderemos continuar a conversar mais e a deixar capítulos e livros contados.